Fala pessoal, bem-vindos a mais uma das nossas análises detalhadas. Hoje a gente tem em mãos um material que é simplesmente fascinante e incrivelmente denso. Nós vamos mergulhar de cabeça no volume 2 de uma obra monumental do século XIX, A Doutrina Secreta, da Helena Blavatsky. A nossa missão aqui hoje é destilar, ou melhor, traduzir as ideias super complexas desse texto sobre o que ela chama de simbolismo arcaico universal. Vamos organizar tudo isso juntos para tornar a coisa toda clara e direto ao ponto. Bora lá? Para começar, eu quero propor um exercício mental rápido. E se as antigas mitologias, sabe, aquelas histórias épicas sobre deuses e heróis, não fossem apenas contos de fadas, mas sim uma ciência esquecida? É exatamente essa a premissa que o nosso texto de hoje joga na mesa. A obra dá uma rasteira na visão histórica padrão que diz que os nossos ancestrais simplesmente inventavam deuses do nada só para tentar explicar uma tempestade ou uma colheita ruim. O livro propõe o oposto. Ele sugere que havia uma intenção puramente matemática e científica escondida por trás de cada mito antigo. Isso se conecta perfeitamente com uma citação genial de Thomas Carlyle, que aparece logo nas primeiras páginas do material. Ele diz o seguinte: não é sempre o simbolismo para quem o sabe decifrar uma revelação? A palavra mágica aqui, gente, é decifrar. A ideia central de A Doutrina Secreta é que os textos antigos da humanidade foram, na verdade, escritos num código rigoroso. Eles não foram feitos para serem lidos de forma literal. A proposta é encará-los como uma linguagem cifrada que, quando a gente finalmente consegue destrancar, revela uma sabedoria maravilhosa. Então, vamos direto para a nossa primeira sessão: o significado oculto dos mitos. Vamos entender de uma vez por todas qual é a diferença entre a visão que a gente costuma ouvir por aí e a visão esotérica que a autora defende. O texto já chega avisando que foi escrito para, abre aspas, verdadeiros teósofos, com o objetivo de explicar a história esotérica da humanidade usando símbolos. Lembrando que o nosso foco aqui não é provar se isso é verdade ou não, certo? Mas sim entender a engenharia do pensamento da Blavatsky. Para ela, a verdade nunca está ali boiando na superfície das religiões. Pelo contrário, o conhecimento real está completamente escondido dentro dessa iconografia misteriosa. E aí a gente entra num debate histórico fortíssimo. De um lado, a ciência ortodoxa daquele século XIX. A obra cita bastante o professor Max Muller, que tinha uma visão, digamos, bem cética. Ele argumentava que a mitologia antiga era só uma enfermidade da linguagem. Basicamente, que o homem primitivo projetava suas fantasias na natureza porque não sabia explicar o mundo. Do outro lado, temos a Blavatsky batendo de frente. Ela achava um absurdo classificar os antigos como irracionais. A tese dela defende a existência dessa tal linguagem universal do mistério, que carregava fundamentos históricos e científicos reais, nada de fantasia infantil. Para não ficar só na teoria, vamos pegar um exemplo prático e super bacana que o texto traz sobre o Egito Antigo. A ciência tradicional vira para a gente e diz: bom, os egípcios adoravam gatos e decidiram ligar o bicho à lua. Mas a obra argumenta que os antigos egípcios eram, na verdade, observadores metódicos. Eles notaram um fenômeno biológico. As pupilas do gato se dilatam e se contraem no escuro de um jeito que imita direitinho as fases da lua. Ou seja, o gato não era um deus literal para ser adorado cegamente. Ele virou um atalho visual, um símbolo super inteligente para explicar um fato astronômico e biológico. Era ciência em forma de código. Fascinante, né? E isso mostra perfeitamente por que a gente precisa entender as ferramentas desse código. Vamos para a nossa seção 2, símbolos versus emblemas. Tem uma diferença técnica muito importante entre os dois. O livro traz o Kenneth Mackenzie, um baita estudioso da maçonaria esotérica, para definir isso. Pensa no emblema como uma estrutura complexa. É um conjunto inteiro de pensamentos aplicados a uma imagem só. Ele exige uma explicação alegórica. É quase como olhar para uma daquelas pinturas antigas enormes, cheias de detalhes e de lições de moral, que as pessoas precisavam ir decodificando passo a passo. É uma narrativa inteira. Em contraste, olha só como o símbolo é definido. Ele é muito mais direto. É uma expressão concreta e unificada de uma ideia ou de um princípio específico. É tipo a unidade básica de informação, o tijolo da construção. Segundo o texto, as sociedades antigas usavam os símbolos para empacotar verdades cósmicas e passar esse conhecimento para frente de um jeito seguro, garantindo que só quem tivesse as chaves certas conseguiria ler a mensagem real. Compreender essas duas definições é o X da questão para o que vem agora. Seção 3, a linguagem universal do mistério. É aqui que entra a ideia central de um idioma ancestral comum, falado não com o nosso alfabeto, mas com ideias. Então, como exatamente essa linguagem operava na prática?
Ela era guardada a 7 chaves pelos hierofantes, os grandes sumos sacerdotes da antiguidade. O texto explica que esse sistema compreendia 7 dialetos diferentes. Isso quer dizer que você podia ler o mesmo símbolo através de 7 lentes: a lente da astrologia, a da geometria, a da fisiologia, e o ponto crucial é, essa linguagem usava números e geometria escondidos dentro de alegorias religiosas com o único objetivo de preservar ciências exatas. Era uma blindagem genial do conhecimento. Certo. Chega de teoria, vamos para a matemática pura e dura. Seção 4. A matemática da Grande Pirâmide. Como a autora prova que essa linguagem existiu usando medidas reais? Dá uma olhada nessa proporção numérica aqui. 20.612 dividido por 6.561. Essa belezura matemática é conhecida como a razão de Parker, que é citada exaustivamente no texto a partir de trabalhos de matemáticos da época. O argumento da doutrina secreta é que essa proporção exata não é uma invenção moderna. Na verdade, ela representaria um cálculo antigo e absurdamente preciso do valor de π. Só que, segundo o livro, isso não era apenas uma teoria de matemáticos antigos. Esse número era o projeto fundamental usado para basear os cálculos astronômicos e para erguer nada menos que a Grande Pirâmide do Egito. Literalmente a planta do projeto. E a coisa fica ainda mais profunda. Quando a gente vasculha as páginas originais, nota que a autora cita pesquisadores que afirmaram ter achado esse mesmíssimo sistema geométrico escondido nas letras do alfabeto hebraico da Bíblia. A tese aqui é que as medidas da Arca de Noé, do Tabernáculo e do Templo de Salomão compartilham exatamente a mesma fórmula matemática secreta que construiu a Grande Pirâmide. É como se fosse a assinatura de uma arquitetura universal antiga. É claro que, se isso for verdade, muda completamente como a gente entende os textos sagrados. O que nos leva para nossa última parada. Seção 5. A origem secreta das religiões. O texto se apoia nas traduções do arqueólogo George Smith para mostrar um paralelo impressionante, colocando lado a lado o mito sumério de Sargão de Acádia e a história bíblica de Moisés. Vejam a semelhança. Sargão, que viveu cerca de 1.600 anos antes de Moisés, foi colocado pela mãe numa cesta de junco. Moisés, cesta de junco também. As 2 cestas foram vedadas com betume e colocadas no rio. Sargão foi resgatado por um carregador de água, Moisés, pela filha do faraó. A autora argumenta que não estamos diante de uma mera coincidência de roteiro, mas da reutilização proposital de um arquétipo arcaico. E o que a gente conclui disso tudo? A análise mostra que os mitos não surgiram do nada. Religiões mais recentes teriam herdado e adaptado seus sistemas de civilizações muito mais antigas, da Índia, do Egito, da Cáudia. No fundo, as histórias sagradas que nós conhecemos seriam, segundo essa visão, apenas roupas diferentes vestindo exatamente o mesmo sistema matemático, cósmico e filosófico daquela linguagem do mistério lá do começo. É o mesmo esqueleto, só muda a pele. E com isso chegamos ao final da nossa investigação. Mas antes de irmos, eu queria deixar quem nos acompanha com essa pulga atrás da orelha. Se essa obra de fato estiver correta, e se as nossas mitologias mais famosas forem, na verdade, mapas matemáticos precisos e projetos cósmicos, que outros segredos fundamentais a humanidade simplesmente esqueceu e deixou para trás ao longo dos milênios? É uma ideia poderosa, não é? Muito obrigado por acompanhar mais essa análise com a gente e até a próxima!